A paz que excede todo entendimento possa guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus, blindando contra todo e qualquer ataque do maligno, que primeiro sempre vai entrar pela sua mente, passar pelo seu coração e depois tentar tomar todas as tuas ações. Mas quando a tua mente é guardada pela paz que excede todo entendimento, tuas emoções, teus sentimentos, tuas ações, teus pensamentos, todo o teu ser é guardado em Cristo Jesus e nada consegue te atingir mais. E eu quero começar essa palavra profetizando que nesse aniversário de 28 anos da igreja, que é um privilégio para mim estar aqui, Deus vai blindar a sua mente, porque está vindo um novo tempo sobre a tua vida, sobre a tua família, e é necessário que teu coração, que a tua mente esteja guardada em Cristo Jesus, para tudo que Ele vai depositar na sua vida. E eu creio que existem muitos assuntos que a nossa fé cristã trabalha. Existem muitos assuntos que nós discutimos incansavelmente, como o poder do amor, que a Bíblia diz que ele jamais acaba, como a sabedoria, que é algo que eu tenho insistido incansavelmente em pregar, como os relacionamentos, que sabemos que sem eles não podemos ir muito longe, porque a Bíblia diz que quem não ama o irmão na qual vê, como amará a Deus a quem não vê? Existem tantos assuntos que nós poderíamos trabalhar aqui. O poder de você crer no impossível. Quantas pessoas já precisaram do impossível aqui alguma vez na sua vida? Do impossível, você precisou do impossível. Mas se eu perguntasse, por exemplo, ao pastor Gilmar, qual foi o principal elemento de tudo que a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse, que ele usou para chegar até aqui, é muito provável que ele responda a fé. Porque sem fé é impossível, agradar a Deus. Parabéns. Ou seja, muitos aqui buscam, vindo à igreja, agradar a Deus. Muitos aqui acreditam que por estarem fazendo algo na igreja, estão agradando a Deus. Outros creem, porque ajudaram algum pobre ou visitar alguém no hospital, estão agradando a Deus. Porém a Bíblia determina que cada instrução gera uma recompensa. Repete comigo, cada instrução gera uma recompensa. Então você não pode confundir a recompensa do amor, é diferente da recompensa da fé. A recompensa da sabedoria é totalmente diferente da recompensa da inteligência. Nós precisamos entender a Bíblia, decodificá-la e entender o porquê nós fazemos o que fazemos, para que nós queremos fazer o que estamos fazendo para Deus e qual é o destino final de tudo isso que estamos fazendo aqui na terra. Eu falo isso porque a gente vem à igreja, a gente acredita em um Deus invisível, mas na verdade nós ainda não desvendamos o poder da fé. O título de hoje à noite seria o poder da fé. Fala para o irmão que está do seu lado, o poder da fé. A fé não é acreditar em alguma coisa. Fé não é acreditar em alguma coisa. Você pode acreditar em muitas coisas e isso não está relacionado à fé. A Bíblia chama a atenção que a fé é a certeza das coisas que eu ainda não vejo, mas já acredito. Só que isso é um pouco ilógico, porque pela ciência, pelo raciocínio humano, eu só posso acreditar no que é provável. Eu só posso acreditar naquilo que alguém experimentou e foi possível. Então toda vez que você acredita em algo que não é possível, você deixa de estar simplesmente usando a sua crença e está usando a sua fé. Muito bem. Logo, a fé não pode ser usada nos dias bons. A fé não serve para nada
nos dias de bonança. A fé de nada me adianta quando o dinheiro está na minha conta, porque para quando estou bem, eu posso simplesmente acreditar, mas quando o impossível está diante de mim, a minha crença já não pode fazer mais nada, eu preciso de fé. O Talmud, que é o livro mais antigo, a tradição oral dos judeus, tem uma revelação bem interessante sobre fé. Diz que fé é a identidade da pessoa. Já a filosofia, muito parecido, diz que você é aquilo que você acredita ser. Ou seja, os judeus antigos acreditavam que fé é a sua identidade. A filosofia, tão antiga quanto, começando com os gregos, antes mesmo de Jesus, acreditavam que você era aquilo que acreditava, que você cria que poderia ser. Aí vem Jesus e nos dá um novo conceito sobre acreditar. Vem Jesus e renova completamente o sentido da palavra acreditar, porque entre a palavra acreditar e o acontecer, ele coloca um impossível no meio. Vou repetir. Entre a palavra acreditar e o acontecer, ele coloca um impossível no meio. Por isso nós o conhecemos como Deus dos impossíveis. A.W. Tozer, um grande escritor, teólogo, diz em um dos seus livros: eu não acredito que Deus possa usar um homem sem primeiro fazê-lo sofrer. Por mais difícil que isso pareça, pense comigo. Como você vai conhecer a Deus vivendo um dia bom e uma vida abastada? Qual o rico que você conhece de berço, que nunca passou por nenhum tipo de problema e é um grande servo de Deus? Desde a antiguidade, pensadores, teólogos, homens que vieram dar uma direção ao cristianismo na terra disseram que Deus se manifesta nos dias maus. E se você ainda não percebeu, os dias maus são inevitáveis. Eu estou introduzindo essa palavra para que você entenda que a maioria das pessoas que estão aqui dentro não entraram por opção, mas entraram porque estavam numa grande tragédia, estavam sem saída, tinha uma parede chamada impossível na sua frente e descobriram que tinha um lugar que poderia oferecer a fé emocional, que se chama esperança. Porque a diferença da fé e da esperança são as emoções que você tem. A fé é aquilo que eu acredito que posso alcançar e conseguir. Há 28 anos atrás, o pastor Gilmar começa essa obra sem ver 28 anos depois. Ele simplesmente creu que a palavra que ele recebeu vinha de Deus, que a oportunidade que veio na mão dele era de Deus. Quem aqui casou duro? Levanta a mão. Casou durinho, liso, sem nenhum dinheiro. Foi o meu caso da minha esposa. Hoje eu estou acompanhado da minha esposa. Eu acredito em duas coisas. Deus está falando contigo aí? Eu acredito em duas coisas na vida: que você não vai estar preparado, que você não vai ter alicerce, que você não vai ter base, que você não vai ter contingente, que você não vai ter economias necessárias para fazer. Quando Deus te dá uma palavra para começar um ministério e quando Deus te dá a pessoa que você deve casar. Todo o ser humano que eu vi, tomara que você tenha conhecido alguma exceção, porque eu, nos mais de 60 países que já passei, não encontrei. Todo ser humano que eu vi, eu vou esperar Deus me dar todas as condições necessárias para casar, nunca casou. Eu vou esperar a casa própria. Eu vou esperar aquele sinal de Deus que eu pedi, que é trabalhar como gerente numa multinacional. Aí eu teria estabilidade para oferecer à minha futura esposa. Esse está solteiro até hoje aos 68 anos de idade. Porque a Bíblia diz que a casa e os bens vêm do Senhor, mas a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa prudente vem do... E quando Deus te dá uma esposa prudente, não tem jeito, com dinheiro ou sem dinheiro, você tem que casar. Bota a aliança no dedo. Se eu tivesse esperado ter condições para casar, provavelmente eu não teria casado com uma mulher que transformou em quem eu sou hoje. Porque quem me garante que ela me esperaria, ou quem me garante
que eu não tomaria alguma decisão precipitada no caminho. Casamos, devendo Casas Bahia, mas eram apenas 39 prestações. Morando em casa emprestada, a mulher da decoração que nos fez 50% de desconto, da decoração do casamento, eu deveria ter desconfiado desse desconto. Não fez a decoração, mas sem nenhuma condição, eu a levei para o altar, porque se eu não tivesse a levado pela fé, eu não estaria hoje aqui, pelo amor que eu tenho a Deus. Existem passos de fé que você dá, que você não tem a mínima ciência do que vai acontecer no outro dia, mas se não der, todo o teu futuro está sendo comprometido. Existem passos que você tem medo, que as contas não batem. E olha que eu prego sobre ciência, sabedoria, inteligência, mas hoje eu preciso te explicar como funciona a fé. Geralmente com a fé as contas não batem. Geralmente com a fé as coisas não fazem sentido. É por isso que você precisa descobrir o que é a fé de verdade. A fé não é apenas o teu sistema de crenças. Presta atenção nisso, se você está anotando, anote pelo amor de Deus. A fé não é apenas o teu sistema de crenças. A fé é aquilo que você revela quando está em apuros. Você não revela a fé que tem aqui dentro dessa igreja, porque aqui todos nós estamos debaixo do mesmo impacto emocional. A música está tocando, as pessoas estão levantando a mão, e nós somos levados naturalmente, por ações, por químicas cerebrais, a fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Se todo mundo levantar a mão, você acha normal levantar a mão. Se você vê uma irmã chorando e está tocando uma música de fundo, você acha, nossa, que lindo. Ou seja, as coisas que acontecem aqui dentro fazem sentido aqui dentro, lá fora não fazem. Se você vê uma pessoa no meio do ônibus chorando e levantando a mão, você fala, meu Deus, que louca. Mas num domingo à noite, num ambiente onde todos estão fazendo, é normal. Logo você não manifesta aquilo que acredita aqui dentro, porque qualquer mendigo que entrar aqui dentro vai fazer a mesma coisa que você que tem 40 anos de reino de Deus vai fazer. Você só manifesta o teu sistema de crenças, ou seja, tudo aquilo que move você, aquilo que você realmente acredita quando o dia mal chega. O que é a fé para quem descobriu que está com câncer terminal? É a mesma fé para eu que acabei de ter um filhinho que está com 2 meses de idade? Lindo, saudável, e eu tenho fé que ele vai crescer em Cristo Jesus, tenho fé que vai se tornar um doutor, tenho fé, é a mesma fé de quem acabou de internar um filho na UTI depois de um acidente quase mortal, é a mesma fé de uma mãe que acabou de enterrar o seu filho. O que é fé para alguém que está debaixo de uma dor insuportável, seja de uma rejeição na infância, seja de um trauma, seja de uma dor de a perda de alguém querido, seja de uma frustração de tudo aquilo que você esperava que não aconteceu, a frustração de um sonho. O que é fé para essa pessoa? Ela ficou a vida toda escutando na igreja que ia dar certo, mas no dia do sonho não deu certo, porque a fé não se move pelo que você quer. A fé se move pelo que você tem certeza que vai acontecer. Não é porque eu quero alguma coisa que Deus vai fazer, é porque eu tenho certeza que Ele vai fazer, que vai acontecer. Não é o que eu sei, é o que eu realmente acredito. Abra sua Bíblia comigo. Porque alguns religiosos estão pensando, meu Deus, até agora ele nem leu a Bíblia. Será que não vai ter um texto? João 9. Pastor Jackson já mandou 2 mensagens no WhatsApp. Leia um texto, pelo amor de Deus. Vou ler, João 9. Diz assim: passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus, porém, respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Presta atenção, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem
nele as obras de Deus. Existem coisas que você sabe muito bem que plantou e está colhendo. Existem coisas na sua vida financeira, coisas até na sua saúde que você sabe muito bem que plantou e agora vai ter que colher. Para esse tipo de coisa, a única oração que serve é: Senhor, tem misericórdia, abrevia o tempo da colheita, porque colher é inevitável. Mas existem questões aqui na terra que uma criança nasce, por exemplo, cega. Ela não fez nada para merecer isso, ela não plantou isso. Ela estava no ventre da mãe, ela era uma substância informe. Por isso que os discípulos fazem essa questão. Foi uma pergunta inteligente. Falou assim: ele não escolheu isso, existem coisas que você escolheu. Ah, não aguento mais esse homem. Você escolheu. Pega o vídeo do seu casamento para ver se tem alguém com uma escopeta na sua cabeça. Casa com esse homem. Vê se tem lá. Não tem. Você está feliz, está rindo assim, ó. Aceita, aceita. Gente, acaba logo esse casamento, acaba logo. Doida para sair logo. 10 anos depois você não aguenta mais. Mas você escolheu. Mas existem coisas como nascer cego que você não escolhe. Para essas coisas, diz a Bíblia, é para que se manifeste nele. Nele quem? Quem não plantou, mas está colhendo. Tudo que você não plantou, mas está colhendo, é para que se manifeste em você a glória de Deus. Esse cego voltou a ver. Esse cego foi uma testemunha de Jesus por onde ele passava. Ele foi interrogado pelos fariseus. Falaram: mas como você voltou a ver? Ele falou: não sei, um homem fez lodo, botou no meu olho e eu voltei a ver. Mas como pode isso? Será que foi pelo espírito de Beelzebul que ele fez isso? Como é que... Olha, gente, eu não entendo dessas coisas, só sei de uma coisa: eu era cego, agora eu vejo. Eu não entendo como funciona o processo da fé, eu sei de uma coisa: eu não tinha e agora eu tenho, eu não era e agora eu sou, eu não podia, mas agora eu posso. Porque com Deus, quando Ele coloca a muralha do impossível entre o que você acredita e entre aquilo que está do outro lado da parede, Ele manifesta uma fé que o nome dEle fica famoso por onde você passa. A fé tem uma função: deixar o nome de Jesus mais famoso por causa do impossível que acontece na sua vida. Aquele cego, ele não só foi curado e agora começou a ver, ele transformou o nome de Jesus em um nome em que as pessoas queriam saber do que se tratava. Porque não era como um cego de nascença, que todos conheciam, que mendigava na porta do templo, começar a ver. Agora, acompanhe comigo mais um texto, por favor. Abra comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. A partir do verso 54. Abra rápido, porque eu tenho apenas até meia-noite e preciso correr aqui. Aleluia. E chegando à sua pátria, Jesus ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam, dizendo: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria pátria, na sua própria terra, na sua própria casa. Versículo 58. E ele não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Sublinhe na sua Bíblia: incredulidade. Existem 4 coisas que a fé vai expulsar da tua vida. Se você realmente começar a andar e viver por fé, 4 coisas saem da tua vida hoje. A primeira coisa é a incredulidade, ou, para tornar mais fácil, a dúvida. A fé e a dúvida são inimigos. Onde uma está, a outra não pode estar. Quando a dúvida está dentro de você, a fé fica do lado de fora. Mas quando a fé entra, expulsa a dúvida. As duas não ocupam o mesmo lugar.
São dois corpos diferentes. Na lei da física você entende que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Se você duvida de qualquer coisa, diz Tiago capítulo 1, a partir do versículo 7. Abra comigo. Olha como a fé é poderosa. Tiago capítulo 1, versículo 7. Versículo 6. Diz assim: peça, porém, com... Meu Deus, que alegria que vocês estão hoje. Peça, porém, com... Em nada duvidando. Porque o que duvida... Olha só, você que duvida, vou te mostrar quem você é semelhante. O que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Já viu a onda? Vem e vai, vem e vai, nunca chega a lugar nenhum. Você passa 30 anos, encontra com aquele amigo, ele está no mesmo lugar, porque ele vai e volta, vai e volta. Como está o emprego? Vai e volta. O casamento? Vai e volta. É como a onda do mar, vai e volta, nunca sai do lugar. Parece que avançou um pouquinho, mas já vem a corrente e traz de volta para trás. Assim é a vida daqueles que duvidam. Você pode estar 30 anos sentado nessa igreja, você pode ser dizimista fiel, você pode ser o homem de coração mais puro que existe, você doou todos os seus bens para os pobres, você vai no hospital todo domingo, mas se você duvida de qualquer coisa que Deus te falou, você está no mesmo lugar, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Tem gente que pergunta: como é que eu posso estar tanto tempo na igreja e minha vida não avançar? A culpa não é da igreja, a culpa não é da palavra que sai desse altar, a culpa não é de Deus, a culpa é da dúvida. E se ela está dentro de você, você é culpado como ela. Você é responsável por aquilo que deixa entrar no coração. Não pense, versículo 7, que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, pessoas que estão orando, pessoas que estão pedindo coisas a Deus, mas nunca recebem. Porque tem a fé inconstante, a fé flutuante. A fé pode ser flutuante e inconstante, mas ela deveria ser uma certeza sólida. A fé é a certeza. Todas as coisas que eu comecei na minha vida e sou bem sucedido hoje, não é pela minha capacidade em si, não é porque eu sou mais espiritual que você, é porque eu simplesmente nunca duvidei. Não tem a ver com que família você veio, não tem a ver com quantas horas você ora por dia, tem a ver com aquilo que você realmente acredita. A primeira coisa que vai ser expulso da tua vida hoje, quando a verdadeira fé, quando aquilo que você realmente acredita se manifestar, é a dúvida, é a incredulidade, porque elas não ocupam o mesmo lugar que a fé. Por que eu digo a verdadeira fé? Eu tinha uma falsa fé? Não, é porque talvez você ache que fé é porque vem à igreja. Isso não tem nada a ver com fé. A Bíblia não diz que vir à igreja é uma demonstração de fé. A Bíblia diz que acreditar no impossível, acreditar naquilo que não se vê ainda, isso é fé. Eu ainda não vi Jesus voltando nas nuvens, mas eu tenho certeza absoluta que Ele vai voltar e vai me buscar. Isso é fé. Para se chegar a 28 anos, como essa igreja chegou, é preciso fé. Porque tiveram muitos dias ruins, eu aposto. Eu tenho muitos dias ruins na minha vida, recebo notícias tristes também. Tenho algumas frustrações. Mas tem uma coisa que eu não perco no dia mal: a fé. Não importa como eu esteja, eu posso ter perdido aquela sensação de bem-estar. No dia mal eu posso ter perdido a presença dos amigos. No dia mal eu posso ter perdido o prazer de viver. Mas a fé eu não perco. Eu acredito que da mesma forma que eu entrei num dia mal, Deus vai me tirar e vai me colocar nos melhores dias da minha vida. Deus pode te tirar do dia mal direto para os melhores dias da sua vida. Aliás, os dias tristes precedem os dias de glória. Os dias difíceis são treinamentos para os dias que estão por vir. Dias que Deus vai te levantar tanto que, se não fossem os dias difíceis, você não teria estrutura emocional para aguentar.
Toda vez que você se vê diante da muralha do impossível, pode contar no relógio, está chegando os melhores dias da tua vida. Porque quando Deus expõe um homem e uma mulher ao impossível, é só para aumentar a fé dessa pessoa, a ponto de quando Deus a levante, ela lembre-se de onde veio. Ela saiba da onde saiu. Qual foi o pulo que ela deu para atravessar a muralha do impossível. E nunca ache que foi pela força, pela capacidade ou pela inteligência que ela tinha. A segunda coisa que vai sair da tua vida é a falta de resultados. Aquele cego era cego a vida toda, até a oportunidade de encontrar com a fé. Sabe por que eu li que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré? Para provar que quem levantou esse cego, quem fez esse cego enxergar, quem botou ele de pé e falou agora vai ver, não foi a presença de Jesus apenas, mas foi a fé que ele tinha. Porque a presença de Jesus também estava em Nazaré e ninguém foi curado. A presença de Jesus num lugar é apenas uma oportunidade, não é a solução ainda. Vou repetir. A presença de Jesus num lugar é apenas uma oportunidade, não é a solução ainda. Porque Jesus estava em Nazaré e não foi solução. Não porque todo o poder não estava nele, porque estava, mas porque o que tira o que está dentro de Jesus para fora é a fé que está na pessoa e não apenas a vontade dele. Jesus não pode forçar você a ser curado. Jesus não pode forçar teu casamento a ser restaurado. Jesus não pode forçar você a sair da miséria e virar um homem bem-sucedido financeiramente. Ele apenas te dá a oportunidade de estar no mesmo lugar que você está. Ele está em Nazaré, você também está. Se você souber com a tua fé tirar o que está dentro dele para fora. Jesus estava passando, aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus escutava uma voz, um timbre de voz, mas identificava naquela voz fé suficiente para tirar os milagres que estavam dentro dele para fora. Você pode vir num culto onde Jesus está passeando do teu lado, onde o Espírito Santo senta no teu colo, onde ele passa por você e nada acontecer, porque o que move o impossível não é apenas a presença do Espírito Santo, mas é a fé, aquilo que você realmente acredita que o Espírito pode fazer. E você mostra que não tem fé. Segura essa, crente. Quando você está cheio de problema e vem pedir para o pastor Gilmar orar por você, você fala assim: eu não acredito em nada, vamos ver se o pastor Gilmar pode me emprestar a fé dele um pouco. É isso mesmo. A fé do pastor não pode resolver teu problema. Jesus estava passando, e onde Jesus passa tem uma... Ah não, pega comigo isso aqui, irmão. Onde Jesus passa tem uma oportunidade. Jesus estava passando, e nessa oportunidade tinha uma mulher com fluxo de sangue. Quantas mulheres tem aqui? Quem gosta do fluxo mensal que você tem? Ninguém. Imagine um fluxo eterno. Numa época que não existia farmácia para comprar o que você compra. Numa época em que não tínhamos acesso à medicina como temos hoje. A Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, talvez tenha vendido tudo, a casa, tudo, tentando achar uma solução. Jesus passou por aquele lugar, e quando Jesus passa, você tem uma oportunidade. Ela toca na orla das vestes de Jesus. Jesus olha para trás e fala: alguém me tocou. Os discípulos riem. Tá de brincadeira. As multidões estão te apertando. Não dá nem para saber aqui, de tanta gente que tem, quem está te encostando, você está falando que alguém te tocou. É claro que alguém te tocou, a multidão está te encostando. Não, você não entendeu. Saiu o poder de mim. O que estava dentro de mim foi retirado pela fé de alguém. Quem aqui tem fé para tirar o que eu tenho dentro de mim? E uma mulher falou: fui eu que te toquei. De uma multidão que tocava em Jesus, ele só sentia o suor do corpo, mas não sentia o poder que saía. Uma mulher tocou e dele saiu o poder.
Porque a presença de Jesus é a metade do caminho. A tua fé completa essa estrada. E quando a mulher toca na orla da veste de Jesus, sai poder dele e passa para ela. E o milagre acontece. E ela vai agradecer Jesus. Jesus fala assim: não. A tua fé, eu só crio oportunidade, a tua fé te salva. Ela estava bem ou estava mal? Engraçado, toda pessoa que tem que usar a fé na Bíblia estava mal. De que serve a fé nos dias bons? Se Jesus coloca o poder da fé à disposição da igreja, é porque Ele sabe que nessa terra nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele já venceu o mundo, Ele já sabe como se faz. Ele já conhece o caminho, Ele já conhece o final da tua história. Por isso que orar é tremendo, porque orar é consultar quem já viu o teu futuro. A fé é a certeza das coisas que ainda não existem. Nem sequer aconteceu, mas você já tem certeza. A falta de resultados é a segunda coisa que sai da tua vida. Porque quando a oportunidade de Jesus aparece, a tua fé faz o resultado acontecer. Aquele resultado que nunca chega na tua vida profissional, você está sempre parado. A primeira coisa que saiu da tua vida quando a fé chegou é a dúvida, a incredulidade. A segunda coisa é a falta de resultados. A terceira coisa que acaba completamente na tua vida é a falta de matriz. O que é matriz, pastor? Quem sabe dizer o que é uma matriz? Ninguém sabe o que é uma matriz? Quando você vai copiar o pessoal da filmagem, o que é uma matriz? Opa, matriz é algo original. Vamos lá, o que é uma matriz? É o original que você pode tirar muitas cópias. É algo verdadeiro que pode ser copiado. Por isso que algumas línguas chamam a madre de matriz. O meu filhinho pequeno, Joaquim, eu tenho 3 filhos. As pessoas olham para ele e falam: nossa, é uma xerox sua. Porque tem uma matriz que já reproduziu 3 cópias minhas. E meu trabalho é rápido, irmão. Dela que é de dar matriz que é difícil. Abre comigo em Hebreus 13:7, para você entender o que é isso. Já estou terminando. Lembrai-vos dos vossos pastores, algumas versões, dos vossos guias, dos vossos mentores, que vos falaram a palavra de Deus. Imitai a fé que eles tiveram, atentando para a sua maneira de viver. Aqui nessa versão que botaram diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Se você for um pouquinho inteligente, você vai entender a diferença de atentar e imitar. Eu preciso olhar para o pastor Gilmar atentando para o êxito da carreira pastoral dele. Mas eu não imito o sucesso, o êxito da carreira pastoral dele. O que eu posso imitar? A única coisa na Bíblia que você pode imitar é a fé de alguém. Você não deve imitar a roupa de alguém. Você não deve imitar o jeito de falar de alguém. Existem denominações que todos os pastores falam igualzinho ao pastor presidente, dá até medo. Você não sabe quem está falando na rádio, você fica: meu Deus, quem é a pessoa? Você não deve imitar o jeito de falar, ou o carro que a pessoa tem, ou a carreira que ela teve. Você não deve imitar o que a pessoa acha bom. Meu pastor acha bom esse tipo de refrigerante, eu só tomo Coca porque meu pastor só toma Coca. Porque eu sou feliz, eu sou fiel. Não vou tomar Pepsi. É do diabo, pastor é Coca. Você não... A vida dele eu tenho que atentar. Poxa, que bênção. Eu atento, eu coloco o olho, eu entendo, mas eu só imito a fé. A terceira coisa que vai embora da tua vida é a falta de referência, a falta de matriz. Você encontra uma matriz que pode copiar. Quem eu posso copiar, pastor? Aqueles que têm fé suficiente para serem copiados. Por isso que o apóstolo Paulo diz, para nós imitarmos ele, como ele imita a Cristo.
Sede meus e... Ele não está falando, copiem o tipo de roupa que eu uso. Tenho usado ultimamente na igreja de Corinto o Giorgio Armani, tem sido uma bênção. É isso que ele está falando? Me imitem essa barba. Não crescia, mas eu fui na barba... Qual o nome daqui que tem aqui? A barba de respeito, e agora eu sou um apóstolo de respeito de verdade. Não, ele está falando, imite a fé que eu tenho. A fé que me disseram, você não vai abrir a igreja lá em Éfeso, eu fui lá e abri. A fé que disseram, você vai ficar preso em Roma, eu fui lá e saí. A fé que eu tenho para ver Jesus sentado do meu lado e falar, assim como você pregou em Jerusalém, importa que você pregue em Roma, continua. Imita a fé que eu tenho. A dúvida vai embora, a falta de resultados vai embora, e a falta de referências vai embora, quando você realmente começa a viver pela fé. E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, não o crente viverá pela fé, porque tem crente que não é justo e tem justo que não é crente. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, e não quando o crente governa. Se um crente gente, não vou falar isso não, eu vou me segurar. É quando o justo governa que o povo se alegra. É o justo que vai viver pela fé. Você pode ser crente e não ser justo. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer simplesmente mudar o seu nível de fé. Esses 28 anos foram só o início do que Deus vai fazer na Calvário, do que Deus vai fazer em Brusque, do que Deus vai fazer em Santa Catarina, do que Deus vai fazer no Brasil. É só o início, porque o teu nível de fé está mudando agora. Você que achava que não tinha mais esperança, que via tudo nublado na sua frente, a muralha do impossível estava bem adiante de você, seja por causa de uma prova da faculdade, seja por causa de um não de alguém que você queria se aproximar, seja por causa de uma situação financeira ou de um diagnóstico médico. Para Deus não há impossíveis. Você serve o Deus dos impossíveis. Então bem-vindo ao novo tempo, a um tempo em que no dia difícil, aquilo que você realmente acredita vai se manifestar, e todos vão ver o Deus que você serve. Todos vão ver o Deus que você tem vindo buscar aos domingos. Todos vão ver o Deus que você ensina para teus filhos. É um novo tempo sobre a igreja. Quando a sabedoria chega no limite, a fé entra em ação. Eu venho com a minha sabedoria até um certo ponto. Eu vou educando meus filhos com sabedoria. Eu vou fazendo minhas contas financeiras com sabedoria. Eu não faço conta pela fé. Eu faço conta com sabedoria. Eu tenho uma planilha. Eu sei o que eu posso gastar e o que eu não posso gastar. Mas chega um tempo que você fez tudo certo, você chegou no limite da sabedoria, e ainda assim teus filhos querem sair de casa, e ainda assim as contas desandam. Quem sabe o que eu estou falando? 3 pessoas sabem. Que benção. Então você entende o que eu estou sentindo. Tem vezes que você está no limite da sabedoria, aí descansa. Chegou a época da fé. Quando a fé entra, você já não tem mais nada para fazer. Aí um só começa a trabalhar. Quando a fé chega, acabou o seu trabalho. Um já está trabalhando por você. Aquele que vive e reina para todo sempre já está tomando conta da tua situação, e seja o que for, está sendo resolvida. E aquilo que a tua sabedoria humana faria em 30 dias, a fé consegue fazer em 3 horas. O que médicos não resolveram em 30 anos de tratamento, a fé em 3 minutos levanta o enfermo. Eu sei de uma coisa. Eu não sei se a tua fé está como a de uma mãe que acabou de enterrar um filho. Eu não sei se a tua fé está como a fé de alguém que está com esperança no futuro. Aí a fé é diferente, você está com uma super fé. Se o irmão do teclado puder me ajudar. Eu não sei se a tua fé está completamente emocional, sem esperança. Eu não sei se você não consegue ver um palmo diante de você. Eu só sei de uma coisa. A oportunidade, Deus está louco para criar nessa noite. O Espírito Santo vai passear no nosso meio, e a oportunidade vai ser criada. E se Ele encontrar alguém com fé, a oportunidade unida à tua fé gera o impossível. A oportunidade da presença de Jesus unida à tua fé gera o impossível. Se Jesus passear hoje aqui como vai passear, no meio da oração, quando o Espírito Santo passar por você, a oportunidade vai ser criada. Mas o que vai extrair o que está dentro dele, de dentro para fora, não vai ser só a presença dele, vai ser a fé que você tem para tirar o que está nele para você.
como a mulher do fluxo de sangue. Quando A.W. Tozer disse que Deus não usa alguém sem primeiro fazê-lo sofrer, é uma tradução para Deus não vai usar quem não passou pela dor, quem não passou por um sofrimento, porque sem isso você não sabe o que é fé. A fé que você tem hoje veio por causa de uma dor. A crença, a tua junção de crenças que faz você acreditar que Jesus está voltando, que Jesus vai te tirar da situação que você está, que Ele realmente enviou o seu Filho e o ressuscitou dentro dos mortos, veio num dia difícil, não veio num dia que estava tudo bem. Você não estava jantando em Paris quando de repente eu vou servir a Deus. Você estava chorando num quarto sem esperança. Você se viu no meio dos teus pecados e falou: ninguém consegue me tirar disso. A tua mulher te tirou de casa e falou: nunca mais volta para cá. Você recebeu um diagnóstico e ficou desesperado, até que nesse dia a presença de Jesus passou perto de você. E nesse dia a tua fé se manifestou e você foi atraído para esse lugar. Chega um tempo que o acúmulo da nossa fé não é mais para resolver nossos problemas, mas para que agora sejamos como o apóstolo Paulo e tantos outros na Bíblia, que usaram a sua fé para curar os outros. A tua presença vai curar os outros, às vezes emocionalmente, por causa de uma palavra que você deu. Vai restaurar famílias por causa de um conselho teu. A tua fé vai encontrar com o impossível e vai saltar essa montanha. A Bíblia diz que a fé pode remover montanhas. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, quando está citando sobre o amor, ele diz: ainda que eu tivesse fé capaz de transportar os montes. A fé pode tirar qualquer montanha que está na sua frente, mas você vem à igreja por costume. Mas você vem à igreja porque acha que Deus vai te castigar se não vier. Você vem à igreja por tantos motivos, menos pela fé. E então, chega um dia que Deus quer se relacionar contigo. E chega um dia difícil, para que enfim vocês possam conversar. Porque em tantos dias bons do ano, Ele não conseguiu ver tua fé em nenhum dia. Eu pego o avião quase todo dia. Então eu estou acostumado a receber aquela notícia: o voo não vai sair. E todo mundo começar a se revoltar, e todo mundo começar a gritar: eu vou processar essa empresa, isso aqui é uma bagunça. Enquanto está todo mundo chutando, brigando, dizendo que vai processar, eu vou para o meu cantinho e começo a tomar meu café. E uma vez um homem chegou perto de mim e falou assim: você está nesse voo? Eu falei: tô. Por que você não está lá brigando? Eu falei: se eu gritar muito alto, se eu ameaçar que vou processar, se eu fizer todo esse escândalo, eu vou embarcar hoje? Ele falou: não. Então por que eu vou brigar? Vou ficar tomando meu café enquanto vocês estão ficando rouco lá. Porque eu tenho fé no Deus que eu sirvo. Se Deus me quisesse nessa cidade, eu já estaria lá. Eu não vejo as coisas como um acidente do acaso. Eu tenho fé suficiente para saber que eu vou onde Deus me manda. Que eu como porque Deus me alimenta. Quem me sustenta não é o meu salário, quem me sustenta é o meu Pai. Eu tenho fé suficiente para entender que ainda que o impossível se coloque diante de mim, isso é só uma oportunidade para que a glória dele se manifeste em mim. Tem dia que você vai parecer aquele ceguinho de nascença. Mas eu não fiz nada para merecer isso. José também não fez nada para estar naquela prisão. Mas o nome de Deus precisava ser glorificado em alguém. Mas um justo precisava governar aquela terra. E eu sei que tem pessoas aqui que estão passando por situações que não plantaram. Mas como a Bíblia diz, é para que se manifeste em você. Você é um privilegiado. Vai se manifestar em você a glória de Deus. Muitos estão passando situações difíceis porque deixaram sementes do mal caírem e agora estão colhendo. Outros não, outros era para que a glória de Deus se manifeste. E a glória de Deus vai se manifestar na tua vida, na tua casa. Pela fé, os enfermos serão curados. Não haverá enfermos na tua casa. Pela fé, nenhum dos teus filhos vai se perder.